Ah, o que a gente chama de direita, você tá falando aqui, é o bloco que é antipetista, né? Se a gente olhar Estamos direitinho, falando, é isso. é um bloco antipetista porque falar que é direita, a candidatura do Flávio Bolsonaro, era uma direita em termos nominais, né? A candidatura hoje do Centrão. O Flávio representa a candidatura, vamos dizer, da máquina política clássica brasileira. Não à toa que ele tá fazendo campanha como tal, ele fica dançando em cima de uns palcos. Vamos lá. Renan, eu queria que você desse um panorama pra gente, depois eu quero entender um pouco mais sobre a criação do partido, quero entender um pouco também do que você já tem de proposta, do que você já tem aí de pensamento para 2026, mas eu também queria entender como que você enxerga esse panorama. Você vê que a direita tá um pouco desestruturada, você vê que, tava todo mundo apostando muito numa possível entrada do Tarcísio, que seria uma figura bem forte, e ele falou, não, eu não vou seguir nisso daí não. Como é que você tá vendo esse cenário? O que a gente chama de direita, você tá falando aqui, é o bloco que é antipetista, né? Se a gente olhar direitinho... Estamos falando, é isso. É um bloco antipetista porque falar que é direita, a candidatura do Flávio Bolsonaro, era uma direita em termos nominais, né? A candidatura hoje do Centrão. O Flávio representa a candidatura, vamos dizer, da máquina política clássica brasileira. Não à toa que ele tá fazendo campanha como tal, ele fica dançando em cima de uns palcos, e ele leva o recall do pai dele. Então o que ele pretende fazer, para fazer um overview de todo mundo? O Flávio, ele usa o sobrenome do pai para captar uma base eleitoral pré-existente, ligada ao pai, é um recall. Só que ele, para diminuir a rejeição, ele usa só o nome Flávio. Então na campanha tá só Flávio, não tem o Bolsonaro para tentar amealhar votos de pessoas de centro, vamos colocar aí. E ele faz uma campanha despolitizada, é uma campanha de despolitização recall. Então é volume, porque você tinha falado no começo, a esquerda tá mais bem estruturada. Ela não está. Na verdade, quem está estruturado é o Centrão. A esquerda, ela tá bem fechada. Se você dá uma olhada, o PT nem tem uma coalizão de partidos de centro/centrão ao redor dele, como ele costumava ter nas eleições de 6, 10 ou 14. O PT tá bem isolado num bloco à esquerda. Então, quando a gente olha, o Flávio representa uma candidatura do Centrão. Com essa candidatura, eu vou colocar despolitizada. Ele não tá falando nada com nada, ele dança e é isso. Ele tenta reduzir, vamos dizer, a rejeição do nome do pai, fazendo esse tipo de construção. Se você quer mais vídeos sem filtro, sem enrolação, já se inscreve no canal e deixa o like. Meio infantil. Eu acho que ele tá tímido até, no sentido de tá aparecendo apareceu pouco, né? ainda, né? Não, pelo contrário, ele tá em campanha. Ele tá... É que assim, ele tá fora do meu algoritmo, então. Graças a Deus. Neymar aparecendo muito aí, tá o Ancelotti vai levar ele pra Copa ou não, aí tá atrapalhando meu algoritmo. Os papos sérios. Faz bem pra tua cabeça. Posso ter certeza disso, porque é uma campanha de retardado, assim. De retardado mental. Umas danças parecendo aquele boneco de posto. E no momento que o pai dele tá preso, quase morrendo, que o país está numa crise política sem precedentes, diante dos maiores escândalos de corrupção da história. Mas por quê? Porque o Centrão faz campanha assim. Você vai pegar políticos clássicos do Centrão, é música e dança, e ele tá em campanha, é jatinho pra lá, jatinho pra cá. Ele tava agora em João Pessoa, tava em Rondônia outro dia, e é isso, ele vai ficar fazendo isso, porque o partido dispõe de muita grana. A gente tá falando de um partido com uma estrutura bilionária, que é o PL, fazendo isso. O outro cara do Centrão que concorre com ele é o Ratinho Júnior, que é do PSD. O Ratinho Júnior é um cara que apoiava o PT no começo da carreira dele, depois ele disse que foi mais à direita, mas é um cara do Centrão, que é o PSD, é o partido do Kassab. O argumento dele aí para as eleições, eu acho muito engraçado, é que vamos discutir, vamos debater, que é um tipo de argumento do Centrão. Foi perguntado no Canal Livre, lá na Band, sobre redução da maioridade penal, e falou, olha, isso tem que ser muito bem debatido. Acho que essa aqui seria, vamos dizer, a frase clássica de um político do Centrão, quando abordado com um tema um pouco espinhoso. Tem o Zema, que é o governador de Minas. Eu posso colocar ele como um candidato de direita, uma direita liberal, bolsonarista, ele é profundamente bolsonarista. Ele tenta ser, como é o caso do Partido Novo, mais bolsonarista do que os próprios Bolsonaro, e ele pretende ser vice do Flávio, então ele tá construindo uma pré-candidatura para ser vice do Flávio. E tem eu, que fundei um partido essencialmente de direita, de um movimento que também tem na veia, né, na sua história, uma luta anticorrupção muito forte. A gente organizou as ruas, por exemplo, durante a Operação Lava Jato, há coisa de 10 anos atrás, lideramos manifestações contra Dilma Rousseff, denunciamos a direita corrupta, que eu chamo o Flávio Bolsonaro de direita master, né, é o banco master à direita, inclusive tem o PL ali, e junto, que seria uma instituição financeira que banca as farras deles. E fomos cancelados por muito tempo na direita por falar a verdade, que a esquerda é corrupta no Brasil e a direita também. Então você tem esses nomes que estão postos no jogo aí, e aí que vença o melhor, né? Ou melhor, não é um esporte, né? Que vença que convencer as pessoas.
Como que você viu essa saída do Tarcísio do jogo? Assim, todo mundo achou que ele ia entrar nessa briga aí. Ele queria, mas o Tarcísio é um homem fraco. Vocês precisam conhecer quem é o Tarcísio. O Tarcísio é um cara que ele era um burocrata. Eu conheci ele, inclusive, a primeira vez que eu vi ele foi no começo do governo Temer. Então ele foi levado pela turma do Valdemar pra dentro do governo Dilma, ficou no governo Dilma. Depois ele foi pro governo Temer, aí foi fazer aquelas PPIs e tal do governo Temer. Disso ele foi puxado aí sim como ministro no governo do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro lançou ele como candidato. Então ele é um cara, vamos dizer, a natureza dele é a de um burocrata. Ele serve o líder em questão. Se o líder é a Dilma, ele serve a Dilma. Se ele é o governo Temer, ele vai servir o Temer. Na época ele serviu o Moreira Franco. Depois o Bolsonaro.